Eu quero ler um versículo contigo. Atos capítulo 20, verso 28. Diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, na qual o Espírito Santo os colocou como pastores, para pastorearem a igreja. Diga igreja. Fala mais alto, fala igreja. Para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Quantos entendem que aqui nós somos a igreja de Cristo? Digam amém. E é por isso que Deus nos levantou como pastores. Hoje teve até declaração de amor aqui, né? 29 anos. Eu quero te dizer que você não é só a mulher da minha juventude, e nem tão somente a mulher da minha vida. Você é o amor da minha eternidade. 29 anos de casados, mais 7 anos que ela me enrolou. Não, olha bem para mim e para a pastora. Quem você acha que enrolou? Quem acha que foi ela? Levanta a mão. Gente, vocês estão contra mim? É sério isso? Pergunta para minhas filhas. Nem elas levantaram a mão. Mas nós somos a igreja de Cristo. E Deus tem dado a vocês, a igreja, pastores idôneos. Eu tenho muito zelo por quem eu coloco dentro da minha casa. Mas eu tenho muito mais zelo pelos líderes, pelas pessoas que sobem nesse altar. E Deus tem dado pastores, segundo o coração dele, para cuidar da igreja. Então Deus nos deu para vocês. Deus tem dado pastor Fabrício, pastora Aive para vocês. Assim como também pastor Lucas, pastora Karina. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desses pastores? Nós não somos perfeitos, né? Né, pastor? Na verdade, nós não somos perfeitos. Mas nós temos vestes brancas, irmãos. E hoje, baseado nesse texto de Atos capítulo 20, verso 28, eu quero trazer um anúncio para a igreja. Quem gosta de novidade, diga glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma novidade. Na verdade, 6 novidades, né? Vem aqui, amor. Cadê seu microfone? E eu gostaria que você soubesse em primeira mão dessas novidades. Eu fico muito emocionado porque um dia foi dito assim, uma palavra profética na minha direção, dizendo que eu seria pastor de pastores. E isso tem se cumprido. E hoje eu quero apresentar para a igreja aqueles que serão consagrados à unção pastoral. Pode aplaudir o Senhor. Hoje eu estou apresentando, isso significa que eles vão passar por um período probatório. É assim, doutora Kércia, tem um período probatório, 2 anos, meu Deus, ainda bem que aqui não é a magistratura, né? Mas eu vou deixar para a pastora anunciar. Sim, realmente é um prazer, uma honra, e saber que esses homens e mulheres de Deus que nós vamos apresentar à igreja como os novos pastores que vão compor o corpo pastoral da Vida Nova Hortolândia, essa igreja tão séria, tão idônea, com bastidores limpos, de homens íntegros, de mulheres fiéis e íntegras. São pessoas que vivem e caminham conosco há muitos anos, e já passaram por todos os testes. E eu quero que a igreja se alegre com esses novos pastores. Queria chamar aqui no altar Rodrigo e Mitty. Queria também chamar aqui no altar Nil e Ivan. E queria chamar aqui no altar Lucas e Ingrid.
a família está crescendo, e é natural que o corpo pastoral também cresça. Esses 3 casais, eles passaram por todo tipo de teste que você possa imaginar, de integridade, de fidelidade, de lealdade ao Senhor. Eles se formaram em teologia tem quanto tempo? 2 ou 3 anos, né? Eu não lembro agora. Mas eles são formados em teologia, eles estudaram para isso. Não é simplesmente, o pastor decidiu. Não, tem um protocolo a ser cumprido. E aí nós decidimos que no nosso congresso, que vai acontecer o mês que vem, vocês serão consagrados a pastores e o óleo virá sobre a cabeça de vocês. Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida desses 3 casais? Parabéns. 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 E parabéns. Vamos tirar uma foto rápido. Isso. Amém. Podem tomar o lugar de vocês. Não se acostume ainda, porque vocês estão num período probatório, né? E se alguma coisa der errada até o congresso, eu não terei nenhum problema em deslegitimá-los. Quantos estão felizes, digam amém. Quem está com inveja, diga aleluia. Uau, você está ligado. Muito bem. Irmãos, quem aqui já se sentiu injustiçado alguma vez na vida? Quem já se sentiu? Quem já foi injustiçado alguma vez na vida? É bom ou ruim? É horrível. Sabe como a injustiça vem? Ela vem através das mentiras, leviandades, falso testemunho, às vezes até com ações, com atitudes que vêm contra nós. E muitas vezes isso é injustiça. Diga comigo, injustiça. Todo mundo aqui já deve ter se sentido injustiçado algum dia. E ingratidão é uma das formas que nós podemos vivenciar essa tal injustiça. Mas eu tenho uma boa notícia para você, diga glória a Deus. Só quem deseja essa boa notícia, diga aleluia. A boa notícia que eu tenho para você é que o poder da graça anula toda injustiça. Existe um poder, que é a graça, que vai anular toda injustiça. Para isso eu quero que você abra a tua Bíblia lá em 2 Samuel. 2 Samuel, segundo livro. Se vocês futuros pastores subir aqui e falar 2 Samuel, eu desunjo vocês. 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero ler esses versículos para você se familiarizar com o texto. A partir do verso 1 diz o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas, seu filho? Então chamaram Ziba, que era um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei então lhe perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou teu servo. Perguntou então Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, e ele é aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. E aí Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete?
Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que tratarei você com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. E eu vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Verso 11. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa do rei Davi, como se fosse um dos seus próprios filhos. Até aqui. Fecha teus olhos. Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença. Que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja tratando, que seja o Senhor a ministrar a cada vida que está presente aqui nessa noite e a todas as pessoas que estão nos vendo também pela internet. Que seja uma noite de cura, de restituição, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Só os que recebem e creem, dê um aplauso lindo a Jesus. Essa narrativa que nós lemos aqui, no segundo livro de Samuel, é uma das mais emocionantes de toda a Bíblia. Porque nessa narrativa a gente vê tratar sobre lealdade, sobre honra, sobre graça, sobre restauração. E talvez Deus tenha trazido você hoje aqui, porque talvez você se acha que foi esquecido, você acha que foi esquecido, você acha que está sendo ignorado, e que você tem sido caluniado, e que você tem sido injustiçado. Mefibosete é um dos personagens bíblicos que mais sofreu injustiça ao longo da sua vida, na trajetória da sua história. É um dos exemplos mais marcantes de alguém que foi esquecido pelos homens. Diga: esquecido. De alguém que foi esquecido pelos homens, mas foi lembrado pela graça de Deus. Eu quero começar essa palavra dizendo a você, que você pode até ter sido esquecido pelos homens, mas hoje o Senhor te encontra através da graça que Ele derrama sobre a tua vida. Só quem crê recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo a Jesus. Talvez você não esteja familiarizado com a história de Mefibosete, mas ele perdeu toda a sua família de forma muito trágica, em combate, em luta. A Bíblia diz que Mefibosete aos 5 anos sofreu um acidente, e que nesse acidente ele ficou paralítico. Ele ficou paralítico, ele não podia andar. A Bíblia conta que ele viveu num lugar inóspito. Você acha que aonde você mora é um lugar inóspito? Não, você não conhece Lodebar. Lodebar é um lugar que não tem pasto, é a tradução do nome. É um lugar que não tem comida, é um lugar que não tem expectativa, é um lugar que não apresenta esperança. Um deserto, literalmente um deserto. A Bíblia conta também que ele teve a sua herança, já que ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul, comprometida por causa de uma mentira do servo do rei Saul. Ou seja, desde que ele nasceu, ele foi injustiçado. Irmãos, o enredo, a história, a narrativa que nós lemos, se passa logo após o reinado de Davi ser consolidado em Israel. Saul e Jonatas, que são mencionados aqui, já estavam mortos. E agora Davi tinha liberdade então para reinar. Lembra do que estava acontecendo?
Saul perseguia Davi, perseguia ao ponto de querer desejar a morte dele, enquanto que Davi e o filho de Saul, Jonatas, eram amigos, tinham uma aliança. Diga comigo, aliança. Fala mais alto, diga aliança. Só quem crê no poder da graça, diga aliança. Irmãos, não sei se você sabe, mas nos primórdios, lá no Oriente Médio, aonde se deu essa narrativa, era muito comum um rei exterminar toda a linhagem do rei antecessor. Ou seja, Davi assumiu o reinado. Toda a linhagem, toda a família do rei Saul tinha que ser exterminada, para não oferecer risco, nenhum tipo de risco, e isso era muito comum. Só que Davi não fez isso. Davi pegou um caminho oposto, diferente dos outros reis. Irmãos, Mefibosete era aleijado desde os 5 anos, como eu mencionei. Isso se encontra lá em 2 Samuel capítulo 4. E que ele vivia em Lodebar, que significa sem pasto, inóspito, seco, infértil e sem esperança. Um lugar onde ninguém gostaria de viver. Qual o pior lugar que você já foi na vida? Pergunta para o irmão que está do seu lado, qual foi o pior lugar que você já foi na vida? Pergunta para ele. Há quem possa responder, o Vale do Jequitinhonha é muito ruim. A África, onde nós estivemos há pouco tempo, também é muito ruim. Alguns lugares no deserto, onde nós já estivemos, também é muito ruim. Mas nada, absolutamente nada, se compara a Lodebar. E nesse contexto, que Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, experimenta o poder da graça. Irmãos, você pode estar vivendo um Lodebar hoje, sendo injustiçado, caluniado, esquecido e desprezado. Talvez você esteja em Lodebar, mas assim como Mefibosete experimentou o poder da graça em Lodebar, eu quero profetizar que hoje você também vai experimentar o poder da graça sobre a tua vida, sobre a tua casa. Só quem recebe, diga aleluia e dê um aplauso com alegria ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a graça te procura. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele é uma pessoa fácil de achar. Quanto mais gordo, mais fácil. É por isso que eu aumento o espaço do Espírito Santo, para que eu seja achado fácil pela graça. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a graça, ela te procura. Você pode até estar escondido, mas ela vai te encontrar. Posso ouvir amém? 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. Irmãos, a graça, ela nos procura. A graça te procura. Você pode até estar escondido, ou talvez ache que foi esquecido. Talvez você ache que pessoas te esqueceram, você acha talvez que Deus te esqueceu, mas hoje é a noite que o Senhor escolheu para que a graça possa te encontrar. A graça hoje vai te encontrar, não importa o buraco que você está, não importa a dificuldade que você está vivendo, hoje é dia da graça encontrar você. Só quem tem fé, dá um aplauso a Jesus. Ajuda o Senhor, se manifeste, para que a graça possa te encontrar. Irmãos, foram anos de perseguição, anos e anos de perseguição, do rei Saul em relação a Davi, até que finalmente o rei Davi assume o trono de todo Israel. Saul e Jonatas estavam mortos. E com a unificação, você sabe que Israel foi dividido em 2 reinos. E após
Davi assumir a unificação do reino sob os cuidados de Davi, e inicia-se então uma nova fase. Que fase é essa? De estabilidade política e também de expansão militar. Isso acontece anos depois da morte do rei Saul e do seu filho Jonatas. E então o trono de Davi está consolidado em Jerusalém. E ainda assim, Davi não se esqueceu da aliança. Diga comigo, aliança. Só quem crê, diga aliança. Mesmo passado muito tempo, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo hostilizado, Davi não se esqueceu da aliança que Davi fez com seu amigo Jonatas. 1 Samuel capítulo 20. E a aliança de Davi para com Jonatas foi o seguinte: eu nunca vou esquecer da sua descendência. Eu nunca vou me esquecer da sua descendência. Foi essa aliança, foi nesse nível de aliança que Davi declarou a Jonatas. E Davi, depois de tanto tempo, faz essa pergunta que nós lemos aqui no versículo 1, demonstrando que a aliança verdadeira não expira com o tempo. A aliança verdadeira não tem prazo de validade. A aliança verdadeira, ela perdura, não importa as intempéries, não importa o tempo. A aliança verdadeira, ela vai perdurar por toda a eternidade. Eu quero te dizer algo: hoje é dia de você fazer uma aliança, ou talvez seja o dia de você renovar a sua aliança, porque a aliança com o Deus poderoso precisa ser eterna. Posso ouvir glória a Deus? Irmãos, a palavra bondade no hebraico, Hesed, gostou da pronúncia? Eu sou quase um poliglota. Implica, sabe no que? Essa bondade no hebraico? Em amor leal, em graça, em misericórdia e aliança. E aí, como nós vemos, irmãos, lá em Lodebar, Mefibosete era um príncipe esquecido. Ele era um príncipe, sim. Ele era neto do rei Saul. Só que aonde ele estava, ele era um príncipe esquecido, era um príncipe ignorado, ele era um príncipe aleijado, ele era um príncipe sem dignidade, ele não era nada diante da sociedade. Mas, porém, contudo, a graça o encontrou. Irmãos, eu queria que você pensasse em você agora. Talvez você esteja vivendo um momento de Lodebar, esquecido pelas pessoas, ignorado por pessoas, renegado, rejeitado, ninguém para a sociedade. Talvez você esteja na condição de Mefibosete. Só que a Bíblia nos deixa claro que a graça do Deus Todo-Poderoso alcançou a vida dele. É a graça que também quer te encontrar nessa noite. A graça que quer transformar a sua vida, que quer restaurar a sua vida e que quer restituir sobre a tua vida. Só quem recebe, diga glória a Deus. Isaías 65, verso 1 diz o seguinte: eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim, e eu fui achado por aqueles que não me buscavam. É exatamente isso que Deus vai fazer com você hoje. É exatamente isso que vai acontecer contigo nessa noite. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que, porque pela graça sois salvos mediante o que? A fé. E isso não vem de vós, porque é um dom de Deus. Graça não vem de homens, graça vem de Deus. É por isso que não tem importância você estar escondido, não tem importância você não ser relevante, não tem importância o buraco em que você está vivendo, não tem importância o tamanho da adversidade que tomou sua vida, porque graça vem de Deus, e se vem de Deus, com certeza vai te encontrar. Só quem crê de verdade, diga glória a Deus. Irmãos, entenda algo. Davi aqui nesse contexto é tipificado como sendo Jesus. Eu não estou dizendo que Davi era Jesus, mas a atitude dele aqui é tipificada como a atitude de Jesus. É isso que nós temos que entender. Davi não era Jesus, mas é tipificado como se fosse.
Ou seja, as ações de Davi na direção de Mefibosete, as ações são as mesmas ações que Jesus quer ter em direção a você. As mesmas ações que Davi tinha em direção a Mefibosete são as mesmas ações que Jesus quer ter em direção a você. Talvez você hoje seja o Mefibosete do século 21 e Davi é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que quer encontrar você para derramar graça sem fim. Diga aleluia, por favor. Tem uma frase de Philip Yancey que diz o seguinte: a graça é como água, sempre desce ao ponto mais baixo. E a água, ela vai atrás do quebrado, do rejeitado e do perdido. Quem já teve problema de infiltração na sua casa? Maioria, todo mundo já teve aqui. A água procura o caminho. Ela vai procurando o caminho. Ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo. Assim é a graça. A graça vai procurando, até encontrar. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: por que você está se escondendo? Olha para o irmão do outro lado e fala assim: por que essa armadura? Sabe, muitas vezes você quer ser impermeável, para que a graça não te alcance, para que a graça seja impedida de tomar a sua vida. E sabe o que nos torna impermeáveis à graça? O que faz com que a graça não nos alcance? É arrogância, prepotência, falta de humildade. É isso que faz com que a gente venha a repelir a graça. Quantos aqui são carentes da graça, digam amém. Pois então, seja humilde. Reconheça o Senhor como Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa te encontrar nessa noite. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós aqui, já estivemos em nossas Lodebar. Talvez um dia você esteve na sua Lodebar, uma condição inóspita, um lugar sem expectativa, sem esperança, um deserto onde você só vivia de sofrimento em sofrimento, de dor em dor. Eu conheço esses meus 12 aqui, ó, como eles chegaram. Cada um deles, eu sei como eles chegaram. A maneira como que cada um deles chegaram. Eu poderia apontar agora a vida de cada um deles para mostrar que todos eles já estiveram em Lodebar. Assim como eu também já estive em Lodebar. Assim como eu também estive em algum momento da minha vida numa situação inóspita. Hoje eu completo 20 anos de casado, mas um dia eu fui jovem. Um jovem cheio de sonhos, irmãos, mas sem princípio nenhum. Um jovem que tinha muita vontade de vencer na vida, mas que não tinha herança nenhuma. A única coisa que eu tinha era beleza e formosura. Não. A única coisa que eu tinha era vontade, era desejo, eram sonhos, era o que eu tinha. Mas eu estava em Lodebar, vivendo de desgraça em desgraça, só sonhando. Mas um dia a graça me alcançou. E sabe, irmãos, aquilo que Deus me permitiu viver e alcançar, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Eu tenho as 2 filhas mais lindas, mais amorosas, mais cuidadosas que um pai e uma mãe pode ter. Eu tenho 2 genros, eu vou pular essa parte, maravilhosos, apesar de Ponte Pretano, essa bênção. Eu tenho netos que eles me deram, que são a minha alegria. E eu quero dizer algo. As conquistas que o Senhor nos permitiu até hoje. Quando eu era jovem, eu nunca imaginei
que nós poderíamos ter. O que eu quero que você entenda, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é se nós estamos em Lodebar. Nós precisamos reconhecer que o que fez com que Davi olhasse para Mefibosete não foi a amizade de Davi com o pai dele, não foram as memórias que Davi tinha do que ele viveu junto com Mefibosete na infância, na juventude, na amizade. O que fez com que Davi olhasse para Mefibosete e fosse restaurado e restituído tudo, foi a aliança que Davi tinha com Jonatas e Jonatas tinha com Davi. Eu quero te dizer uma coisa, hoje é um dia para você refazer a sua aliança, ou fazer a sua aliança, para que você seja encontrado pela graça. Só quem está me entendendo, diga amém, fala glória a Deus, faz alguma coisa, aplauda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Então a primeira coisa é que a graça nos encontra. Não importa em que buraco você esteja vivendo, ela é capaz de te encontrar. A segunda coisa, a graça, o poder da graça, ela te restaura. Olha para o irmão acabado que está do seu lado. Fala para ele assim, ó, fica tranquilo. Hoje a graça te restaura. Irmãos, tem alguma coisa mais poderosa no sentido negativo para destruir a gente do que injustiça? Quando alguém comete uma injustiça contra você, detona você ou não detona você? Por dentro. Gente, injustiça é algo que nos consome. A injustiça nos corrói. A injustiça tem o poder de destruição. Mas Deus me deu esse texto justamente para me mostrar que contra a injustiça existe o poder da graça. E a graça tem o poder também de restaurar. Eu não sei o que foi quebrado na sua vida, eu não sei o que foi perdido na sua vida, eu não sei o que você sofreu de injustiça, mas o que eu sei é que hoje nós vamos ser visitados pela graça, que ela vai nos encontrar e que essa graça vai restaurar tudo aquilo que foi quebrado, vai restaurar aquilo que foi roubado, vai restaurar. Só quem crê e acredita, diga glória a Deus. E aí no capítulo 9, verso 8 de 2 Samuel diz: e ele se prostrou e disse: que é teu servo para ter olhado para um cão morto como eu? É Mefibosete se referindo a ele mesmo, diante do rei Davi. Quem sou eu, rei Davi? Quem sou eu para que você se lembre de mim? Quem sou eu, rei Davi, para que você se incomode comigo? Eu sou pior que um cachorro morto. Irmãos, a graça, ela restaura, mesmo você não tendo nada para oferecer. Está entendendo isso? A graça que te encontrou hoje, a graça que está te visitando nesse momento, ela tem o poder de restaurar você, mesmo você não tendo nada para oferecer. Porque a graça é o poder de Deus. Mefibosete, ele auto se declara como sendo um cachorro morto, um cão morto. E eu fui buscar uma informação. Essa é a expressão mais forte, é a expressão máxima de indignidade de um homem em Israel. Se um homem falar assim, é pior que cachorro morto, é o mais indigno que um homem pode chegar. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: você vale muito mais do que um cachorro morto. Sabe o que é isso? Dignidade. Você pode até se achar indigno, mas a graça te alcança e te traz dignidade de novo. Dá mais um aplauso lindo para Jesus, vai. Participa desse culto comigo. Irmãos, a deficiência aqui de Mefibosete, a deficiência física que ele apresentava desde os 5 anos de idade, impedia Mefibosete de lutar, impedia Mefibosete de trabalhar, até mesmo de apresentar ou representar algum perigo para o reinado de Davi. Porém, irmãos,
O protocolo da época dizia, sabe o quê? Que Mefibosete devia ser eliminado. Lembra que eu comentei na introdução desse sermão? Que na época, lá no Oriente Médio, aonde aconteceu de fato, lá em Jerusalém, onde houve a perseguição de Saul contra Davi, quando Saul e Jonatas morreram, e que Davi assumiu o reinado, lembra do que eu disse? Quando um rei assume o trono, todos da linhagem do rei antecessor, tem que morrer. Tem que morrer. Esse era o protocolo. É o protocolo que dizia que Mefibosete deveria ser eliminado. Mas Davi, que é a tipificação de Jesus, ao invés de matar Mefibosete, restaura o nome de Mefibosete, restaura e restitui as terras que eram do seu avô e entrega para Mefibosete, e restaura a dignidade dele. Sabe o que tem a ver, irmãos? Tem a ver que você pode ter sido caluniado, você pode ter sido injustiçado, você pode ter sofrido nessa terra, mas a graça que te alcançou hoje vai restaurar a sua dignidade, a sua honra, o seu amor, a tua casa, a tua família. Só quem recebe, diga aleluia! Não tem nada que possa restaurar a sua dignidade se não for a graça de Deus. Não tem palavras de homens que possam vir na sua direção para restaurar a sua hombridade. Mas a graça de Deus, diga graça. Fala mais alto, fala graça. Só esse lado, fala graça. Fala aquele lado, graça. Esse lado está fraco, vocês merecem graça. Quer ver? Esse pessoal aqui é o da direita. Está enfraquecido, né? O outro lado fala graça. Aprenderam? Esse lado fala graça. Os dois. Dá um aplauso ao Senhor. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre a graça. Romanos capítulo 5, verso 8 diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que é isso? Graça. Sabe o que é isso? 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 Graça! Graça! Salmo 113, verso 7 diz o seguinte: Ele levanta do pó o necessitado. Olha para a cara do irmão que está ao seu lado, vê se ele está com cara de necessitado. Deve estar. Deve estar. Ele levanta do pó o necessitado, e do monturo ergue o pobre. Vê se tem um pobre do seu lado, e do outro lado, e atrás de você. Meu Deus, está cheio de pó. Mas graças a Deus só os ricos, os milionários, graças a Deus pela graça. Porque está aqui no texto, porque Ele levanta do monturo e ergue o pobre, por causa da graça, para fazer assentar na mesa, juntamente com príncipes. Sabe o que significa? Não importa se você é pobre, se eu sou pobre, a graça nos faz assentar na mesa, juntamente com os príncipes. Dá uma pausa ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus! Quando eu comecei a preparar esse sermão, o meu coração começou a se alegrar. Porque pensa num cara injustiçado. Acho que os mais próximos sabem do que eu estou falando. Mas eu comecei a louvar o Senhor por causa da graça. Porque se não fosse a graça dele, talvez hoje eu estivesse num monturo, caído, abatido. Mas existe o que existe? A graça. Keller tem uma frase interessante. Ele diz o seguinte: a graça é o amor de Deus em ação. Está entendendo? A graça dele é o próprio amor de Deus em ação, restaurando aqueles que não têm nada a oferecer além da sua necessidade. Irmãos,
Pare e pensa, o que você pode oferecer para Deus que Ele não tenha? Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que você tem para dar para Deus? Pergunta para ele, o que você tem para dar para Deus que Ele não tenha? Pergunta para o outro lado agora, fala assim, e você, o que você pode oferecer para Deus? Sabe o que eu e você temos para oferecer para Deus? Necessidade. É tudo que a gente tem. Se Deus olhasse para você e falasse, o que você tem para me oferecer? Necessidade, Senhor. Necessidade de ser feliz, necessidade de bufunfa, dinheiro, necessidade de paz, necessidade. É o que eu e você temos para oferecer. Mas a graça te alcança. A graça te restaura, mesmo não tendo nada para oferecer. Sabe por quê? Porque Ele é bom, Ele merece um grande aplauso. Por favor, aplaudam ao Senhor. Irmãos, eu amo ser pastor. Eu amo ser pastor. E quem me procura para falar comigo, porque precisa falar comigo, eu tenho secretária? Eu não tenho secretária. Então é impossível você dizer que tem que marcar agenda, porque nem secretária eu tenho. Todo mundo que me procura para ser atendido, eu procuro atender na semana, talvez no dia. Como é que chama o irmão que mora aqui dos lados, que eu vou conversar com ele hoje? Cadê? Está aí? Eu só marquei com você, então você não veio. Justo hoje você não veio, ou você está com vergonha. A gente ia falar sobre um assunto familiar, você veio? Não veio, mas está vendo, ó, marcou comigo, não está aqui. De quem ele é discípulo? Seu! Já cancela a consagração. Aonde eu quero chegar? Irmãos, todo mundo que precisa de atendimento aqui, se eu não consigo dar, os pastores aqui dão. Ninguém na igreja fica sem atendimento. Por que eu estou falando isso? Não sei. O que eu quero que você entenda aqui é a graça restaura, irmãos. Ah, lembrei. Eu disse que eu amo essa igreja. E apesar da igreja estar ganhando grandes proporções, nós saímos da casa das dezenas, entramos na casa das centenas, agora já estamos na casa dos milhares, e agora, a partir de agora, a gente não conta mais, porque multidão não se conta. Posso ouvir amém? Apesar disso, eu conheço as ovelhas aqui. Cada domingo eu entro por uma ala. Eu faço questão de apertar sua mão, abraçar você. Então toma banho antes de vir. Passo perfume. Quem já sentiu meu perfume? É só me abraçar. Eu conheço as ovelhas aqui. E eu sei do poder da graça no meio do rebanho que o Senhor tem nos confiado. Eu tenho visto a restauração que Deus tem operado no meio do rebanho. E quando eu estava preparando o sermão, eu mencionei algumas coisas aqui. Filhos, e é sobre você que eu estou falando. Filhos que foram abandonados pelo seu pai, foram abandonados pelos seus pais, e que hoje são pais, e são pais muito bons, pais presentes, pais atuantes, pais amorosos. Sabe o que é isso? É graça, porque a graça restaura. Aqui nesse rebanho, tem mães solteiras, mães que um dia foram solteiras, mas pelo poder da graça, hoje formaram uma linda família sacerdotal. Sabe por quê? Por causa da graça. Eu conheço aqui empresários, eu vou olhar para alguns agora, que chegaram aqui mais quebrado que arroz de terceira. Quebrado! Mas tem o poder da graça. E hoje são mantenedores do projeto social da Igreja Vida Nova Hortolândia. Sabe o que é isso? O poder da graça, porque a graça restaura. Homens, isso aqui me falou muito ao meu coração. Eu comecei a pensar no rebanho, e Deus falou assim para mim: você quer mais graça
do que homens que não tinham possibilidade nenhuma de casar, de tão feio. Mas existe a graça, e por causa da graça, estão casados. E eu poderia citar um monte aqui, vários. Olha para um homem casado e fala assim: é de você que o pastor está falando. Irmãos, a graça não exige currículo. A graça não exige um currículo, apenas um coração quebrantado. Está entendendo? Você quer restauração? Você quer casar? Coração quebrantado, humildade. Bate no peito, fala assim: seja humilde, cabeção. Isso é com você. Deixa a graça restaurar. Deixa a graça restaurar. E a última coisa, a graça tem o poder de te convidar para sentar à mesa. Não é a tua beleza, não é a tua formosura, não é o teu saldo bancário, não é o que você ostenta que vai te fazer sentar nessa mesa. O que vai fazer você sentar-se a essa mesa é a graça. É a graça. Segundo Samuel capítulo 9 verso 11, diz o seguinte: é Davi falando para Mefibosete. Sabe quem era Mefibosete, né? O esquecido, ignorado, desprezado, aleijado. O que ninguém queria ter ele na mesa, ninguém queria ter ele em casa, ninguém queria estar perto dele. Ninguém queria ter Mefibosete por perto. Mas a palavra que o rei Davi dá para Mefibosete é: e você, Mefibosete, vai comer do pão sempre à minha mesa, como se você fosse um dos meus filhos. Você pode dar um aplauso ao Senhor, pelo amor de Deus? O dinheiro, a fama, a ostentação pode te colocar em algumas mesas, mas nessa mesa que só tem príncipe, não é com dinheiro que se compra o lugar, não é ostentando que se compra o lugar, não é com diploma que a gente tem acesso a esse lugar. Essa mesa, da qual eu e você precisamos fazer parte, só é acessível através da graça. Diga comigo: graça. A graça, irmãos, ela tem o poder de te convidar à mesa. Só que o mais interessante é que quando a graça te dá esse poder de sentar-se à mesa, você não senta de qualquer jeito, você não senta como um convidado qualquer. Quando a graça te possibilita sentar à mesa, ela te coloca no lugar de filho. Não é em qualquer lugar, não é de qualquer maneira, é no lugar de filho. A graça te convida à mesa. E nesse momento aqui que nós estamos vivendo, desse último tópico, marca o apogeu, o auge do capítulo 9 de 2 Samuel. Davi já havia perguntado se havia algum descendente. Você acompanhou a história e sabe que por causa da aliança, diga comigo, aliança. Pessoal da direita, aliança. Do outro lado, aliança. Todo mundo junto, diga aliança. Você já sabe que por causa da aliança com Jonatas, Davi então se dirigiu a Mefibosete, que era filho de Jonatas, e que vivia em Londebar. E após um encontro marcante de Davi com Mefibosete, esse então se prostra, com temor e também apresentando humildade, esperando, sabe o que? Mais uma vez ser rejeitado, mais uma vez ser esquecido. É assim, a expectativa que Mefibosete tinha diante do rei Davi era exatamente essa: eu vou ser rejeitado mais uma vez, ou então esse rei vai mandar me matar. Foi assim que Mefibosete se apresentou ao rei Davi. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê?
Por causa da graça. A graça alcançou Mefibosete. E por causa da graça, ele foi chamado para sentar-se à mesa junto com príncipes na condição de filho. Davi adota Mefibosete como filho. E a palavra de Deus diz que Mefibosete, a partir daquele dia, comeria na mesa. A mesma mesa que o rei Davi, junto com seus filhos, para todo sempre. Você está conseguindo entender que alguém que estava em Lodebar, esquecido, ignorado, rejeitado, desprezado, injustiçado desde que nasceu, por causa da graça, recebeu um convite para sentar-se à mesa. Sabe de que mesa que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando da eternidade. Eu não estou falando de agora, eu estou falando da eternidade. A eternidade todos nós temos direito. Nós só precisamos saber em que mesa nós vamos sentar na eternidade. No lugar onde só tem dor, sofrimento, choro, ou no lugar em que nós teremos sempre a presença do Rei, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Talvez Deus te trouxe hoje aqui porque você está em Lodebar. Talvez Deus te trouxe hoje aqui porque você está vivendo um tempo sendo ignorado, desprezado, injustiçado, e que você não sabe o que fazer, como fazer e por que fazer. Mas Deus te trouxe hoje aqui para que você entendesse que existe o poder da graça, para que você fosse restaurado e para que você tivesse um lugar à mesa. Eu queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus, colocasse a mão no seu coração e peça para Deus agora que a graça te encontre, que a graça te encontre. Quebra o seu orgulho, quebra a arrogância, a prepotência. Reconheça que você precisa da graça. Com a mão no seu coração, diga para que Deus, através da graça, restaure o que foi quebrado, restaure o que foi roubado, restaure a área que você foi injustiçado. E da mesma forma, peça para Deus que através da graça, você tenha acesso à mesa, em nome de Jesus.